aqui do amor de Deus, de Jesus. A gente merece isso, mas Ele é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, Ele é tão amoroso, que Ele nos deu esse amor. Ele nos deu a palavra, Ele nos dá o caminho para que a gente possa receber o amor que a gente não merece. E será que a gente está fazendo por merecer mesmo? Será que a gente está sendo grato pelas coisas que Deus está fazendo por nós? A gente está aqui nessa noite numa igreja, a gente pode ter a Bíblia, a gente consegue ler, mas tem muitas pessoas que não têm isso que a gente tem. Tem muitas pessoas que nem a Bíblia conseguem ler. A nossa vida está fácil em comparação com essas pessoas. Se a gente fosse num lugar que eles não conseguem ler a Bíblia, e a gente, eles estão querendo ter a oportunidade de saber da palavra de Deus, a gente tem ela aqui, ó, fácil. Mas a gente está lendo, ou a gente está sendo uma pessoa preguiçosa, uma pessoa hipócrita que não quer buscar a palavra? Então a gente tem que ser grato, a gente tem que saber o que Jesus fez por nós, para que a gente possa ser cheio da presença dele e não nós sermos cheios, mas nós sermos cheios para transbordar e falar dessa palavra boa que ele trouxe para nós. Jesus fez tudo isso por nós e muito mais. E nós temos feito isso por ele, nós estamos obedecendo a palavra dele no nosso dia a dia. Quanto tempo passamos com ele? Nós buscamos conhecer mais dele, lendo e estudando a palavra? Nós, dentro da igreja, estamos sendo as mesmas pessoas fora dela, porque a gente conhece um ao outro aqui na igreja, mas na sua casa, Deus conhece o seu coração. Aquilo que você faz, Deus sabe. Tudo que você esconde, Deus sabe. Então você precisa de se arrepender dos seus pecados, se arrepender daquilo que está normal, aquilo que está decorrente da sua vida, que você faz todo dia. Só que assim, você vem aqui para a igreja e você mostra ser uma pessoa, mas Jesus, ele conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. E Jesus fala para nós termos uma vida de arrependimento, nós confessarmos aquilo que nós fazemos. Jesus, ele não se entregou para que nós vivêssemos saindo e voltando do pecado. Ele nos chama para uma vida de transformação, uma jornada de arrependimento, santidade e amor. Jesus, ele deu a vida e venceu a morte por nós. E o que tem sido a nossa prioridade? E para encerrar, eu te pergunto, ele deu a vida a você, e o que você tem feito por ele e para ele? A cruz foi o preço, o amor foi a causa, e você foi a razão. Coloca aí para a gente orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia na sua casa, Senhor. Te pedimos nessa noite, Pai, que cada um aqui possa ser cheio do Teu Espírito Santo. E cada um aqui, Senhor, possa conhecer quem é o Senhor de verdade, aquilo que o Senhor fez por nós. E nós possamos, Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida ser gratos pelo sacrifício que o Senhor fez naquela cruz. Pela humilhação que o Senhor sofreu por nós, Pai, e todas as dores que o Senhor sofreu. Eu te agradeço esta noite, Pai, porque sem Ti não somos nada. E pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor coloque cada um aqui essa noite, Pai. O Teu conhecimento, Pai, a Tua sabedoria. Guie cada um aqui, Senhor, para os Teus caminhos, Senhor. Que nós não nos deixe desviar, Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos, Senhor Jesus, estar com os nossos olhos centrados a Ti, Pai. O Senhor abençoe todo aquele, Pai, que está precisando de alguma coisa, Senhor Jesus, cura, bênçãos. O Senhor possa, Pai, colocar em cada um aqui o que cada um precisa. E que o Senhor vai tirando de nós todo o pensamento que nos distrai da Tua presença, Pai, que faça nós esquecer da palavra quando nós escutamos
Hoje é uma noite de alegria, é uma noite de celebração, porque o nosso Deus, Ele se entregou no meu seu lugar. E quando a gente fala que Ele se entregou no meu seu lugar, não é uma forma de dizer apenas. Isso acabou de ser lido aqui, que o Senhor Jesus, ninguém matou, propriamente dizendo, mas Ele se entregou. Ele deu a sua vida no nosso lugar. Aquele lugar era para mim e para você. A cruz era para mim e para você. Mas Ele escolheu abrir mão da sua glória. Ele escolheu estar no nosso meio. Ele entregou a sua vida no nosso lugar. E mais do que isso, Ele tem nas suas mãos a chave da morte. Então a morte não venceu. O Senhor, Ele não foi derrotado naquela cruz, porque Ele não foi morto. Ele não foi pego de surpresa. Mas Ele entregou a sua vida no meu e no seu lugar, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui adorando o nome dEle. Então nós vamos cantar, nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus e perguntar: onde está a morte, a tua vitória? Porque o nosso Deus, Ele está vivo e está aqui hoje. Amém? Anda
Aleluia. O Senhor Jesus, Ele se entregou na cruz, liberou uma palavra. Essa palavra tetelestai, quer dizer, está consumado, está pago. O preço já foi pago. Ele foi levado naquele lugar como uma ovelha muda é levada ao matador. Essa palavra nos revela. Isso porque ele não tinha pecado. Isso porque não tinha mancha alguma em toda a sua existência aqui. Mas ele escolheu se entregar no meu e no seu lugar e pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Ele pagou um preço alto no meu e no seu lugar. E quando ele pagou esse preço, a palavra nos revela que o véu que protegia o templo ele se rasgou de alto a baixo. E a partir desse momento nós podemos entrar na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho é o sangue do Senhor Jesus, é o seu próprio corpo sendo rasgado por nós na cruz. Assim como o véu foi rasgado de alto a baixo, a carne do Senhor ela foi rasgada no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor.
E hoje eu e você nós podemos entrar com confiança. Hoje eu e você nós podemos entrar na presença do Rei e encontrar ajuda, encontrar graça no tempo da necessidade, porque nós temos um Rei, nós temos um Deus que rasgou os céus por nós. E esse Rei chama-se Jesus de Nazaré. Vamos adorar o nome dele, vamos engrandecer ainda mais o nome dele nessa noite. O grande
Graça e paz, queridos. Oh, glória. Esse amor é tudo. Amém. Regis, abaixa um pouquinho para mim lá depois, filho, que aqui a voz é de trovão. Senão os ouvidos dos irmãos vai doer. Glória a Deus. Você está preparado para receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite? Aleluia. Feche seus olhos. Fala com o teu papai. Ah, Jesus. Obrigado. Obrigado, Rei meu, Senhor meu. Porque o Senhor está neste lugar. E o Senhor já começou demonstrando o seu amor por nós. Na palavra de abertura, nos meios dos louvores. E nós te glorificamos porque o Senhor está vivo. Nós te glorificamos porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê, o Senhor fala conosco. E nós sabemos que a tua doce presença já está conosco neste lugar. E nós, Senhor Jesus querido, te pedimos, ó Senhor, permaneça conosco. E que o Senhor possa falar aos nossos corações através da palavra revelada, a palavra que sai direto do teu trono para as nossas vidas. Pai querido e Pai amado, abençoe, Senhor, os meus irmãos aqui nessa noite. Que todos possam estar com o seu coração e a sua mente, Senhor, alinhados ao trono, preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Pai, não deixe que nada impeça, Senhor Jesus querido, os meus irmãos, a minha vida de receber, Senhor, a tua palavra, porque a tua palavra vivifica, porque a tua palavra liberta, porque a tua palavra restaura, porque a tua palavra gera conhecimento, porque a tua palavra, Senhor, ela sua e deconta, vem, Senhor, para produzir em nós frutos de bênçãos, ó Pai. Eu te peço, Senhor Jesus querido, que os teus anjos que já estão aqui neste lugar possam estar, Senhor Jesus querido, ativados e possam, Senhor Jesus querido, vir, Senhor Jesus, com o propósito que o Senhor determinou. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém? Olhe para o teu irmão e diga assim: você sabe quem você é? Agora se pergunte para você mesmo: será que eu sei quem eu sou? Você sabe mesmo quem você é? Vou te fazer outra pergunta. Você sabe quem você é em Deus? Abra aí a tua palavra. Hoje nós vamos falar sobre identidade. Abra aí Gênesis capítulo 32, versículo 22. Eu quero que essa pergunta fique no seu coração: quem eu sou? Gênesis capítulo 32, versículo 22 diz assim: naquela mesma noite Jacó se levantou e atravessou o rio de Jaboque, levando consigo suas 2 mulheres, suas 2 concubinas e seus 11 filhos. Assim que as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo que lhe pertencia. Entretanto, ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que se pôs a lutar com ele até o raiar da alvorada. Quando o homem percebeu que não era possível dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então ele declarou: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Contudo, Jacó lhe rogou: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. Ao que o homem lhe inquiriu: qual é o teu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porquanto, como príncipe, lutaste com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Suplicou Jacó prontamente: dize, rogo-te, revela-me como te chamas. Replicou o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou.
no versículo 30 também. Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, face de Deus, porquanto afirmou: vi a Deus face a face, e contudo minha vida foi poupada. Amém? Pode assentar no seu lugar. Aleluia. Amados, muitos de nós, mesmo estando dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, a gente se denomina cristão, mas muitas vezes a gente não está seguro de quem nós somos de verdade, de qual é a nossa identidade. E a gente se esquece muitas vezes que nós temos uma identidade, que essa identidade é ser filho de Deus. Essa incerteza muitas vezes de quem somos em Deus nos leva a comparações, nos leva muitas vezes a sofrermos influências de pessoas para que a gente possa ser de uma forma ou ser de outra. E através dessa incerteza de quem realmente somos em Deus, a gente acaba aceitando os rótulos que nos colocam. E nós precisamos definitivamente ter em nossos corações a convicção da nossa identidade verdadeira. Que essa identidade que nós temos é de sermos filhos do Deus Altíssimo. Você recebe? Você partilha? Você realmente se sente filho de Deus nessa terra? Sim ou não? Amém. Através dessa convicção, através dessa certeza que a gente tem de ser filho de Deus, a gente então tira de nós todo o fardo, todo o jugo de uma escolha errada de identidade. A gente, acaba se livrando de situações que possam nos levar a coisas ruins por causa de a gente muitas vezes não assumir a identidade que Deus planejou para nós. E o que é identidade? Identidade é a qualidade de ser idêntico. E eu pergunto para você é idêntico a quem? Você não sabe? Vou te dar outra chance. Você é idêntico a quem? O que diz a palavra de Deus sobre isso? O que diz lá em Gênesis 1:26? O que o Pai diz quando estava criando todas as coisas? Então Deus determinou: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos semelhantes a Deus. Nós somos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos semelhantes ao Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus falou: façamos. Eles fizeram, a mim e você. Ele formou Adão, lá Ele formou a mim e a você desde o ventre da nossa mãe. E o Senhor está querendo que nós entendamos essa identidade. Que nós somos semelhantes, idênticos ao nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus. Amados, identidade também é um conjunto de características que identificam uma pessoa e diferenciam uma pessoa da outra. Ou seja, a identidade, ela torna de mim e de você uma pessoa única. Então olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim: não tem ninguém feito como esse, igual a mim. Fala assim: não tem ninguém igual a mim nessa terra. Nem as duas que são gêmeas, a Laira e a Enes, são iguais. São papai e mamãe iguais? Não são. Nós somos únicos. Cada um com as nossas características, quer seja externas, quer seja no nosso caráter, quer seja no emocional, cada um de nós é único. E quando nós recebemos o Senhor Jesus em nossa vida, Deus nos dá o Espírito Santo e coloca sobre nós o selo. Coloca sobre nós ali, a marca, o sobrenome, que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos filhos do Deus Altíssimo, filhos e filhas de Deus. E uma vez que nós nos tornamos filhos, Deus se torna o nosso Pai. E aí então, é Ele que vai
minha e a sua identidade. Hoje, nessa noite, você vai entender que identidade é essa que Deus tem preparada para mim e para você. Que identidade é essa? Será que eu estou realmente assumindo a identidade que Deus tem para mim? Será que realmente eu estou vivendo essa identidade que Deus tem para a minha vida? E quando nós passamos a compreender quem Deus é de fato para nós, quem Deus é de fato, nós temos a nossa identidade firmada nele. A nossa identidade está nele, está arraigada nele. Mas Satanás ele vai fazer o possível e o impossível para que você não tenha essa identidade, não assuma essa identidade. E muitas vezes não só o inimigo, muitas vezes pessoas influenciadas por ele também vão tentar fazer com que eu e você nos desviemos dessa identidade e assumamos outro tipo de identidade. Amado, Satanás, quando Jesus estava jejuando, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, Satanás apareceu para o Senhor Jesus e disse o que para ele? Se tu és, de fato, filho de Deus, o diabo ele faz assim conosco. Ele olha para mim, para você e diz assim: você é filho de Deus mesmo? Então faz isso. Não foi isso que ele fez para Jesus? Se você é filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, se joga lá em cima do pináculo, que aí então os anjos vão te segurar. O inimigo fica assim, fazendo com que eu e você, por uma vez ou outra, a gente duvide de quem nós somos em Deus. Mas Jesus sabia de fato quem ele era. Jesus sabia que Deus era o seu Pai, que ele era filho de Deus e que ele tinha assumido a identidade dele em Deus nessa terra. E eu quero dizer para você, muitas vezes o inimigo vai fazer isso comigo, vai fazer isso com você. Quem você é? Você é filho de Deus? Mas é nada, o que você está passando? Você não é filho de Deus, não. Se você é filho de Deus, faz isso para a gente ver mesmo. Faz aquilo. E o inimigo vem então com as suas incertezas, vem então com as suas acusações, para de fato nos confrontar. Para que viver quem é que nós somos, em quem nós nos posicionamos. E a palavra do Senhor também nos fala que mesmo o inimigo nos afrontando, mesmo o inimigo fazendo com que eu e você possa querer duvidar da identidade que temos, Deus ele sempre afirmará a nossa identidade como ele fez com o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele fez isso? Quando João Batista estava ali no Rio Jordão, Jesus chegou, estava passando por ali, foi batizado por ele e o céu se abriu. E Deus disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas mesmo o inimigo nos acusando, Deus vai sempre dizer para você: você é o meu filho, minha filha amada em quem eu tenho alegria. O Senhor Jesus ele quer que você entenda de uma vez por todas que nós somos dele, que nós pertencemos a ele e que nós precisamos assumir essa identidade em Deus, assumir quem somos, assumir quem somos nele. E infelizmente, como eu disse, não é só o inimigo que é usado para tentar nos impedir de assumir a identidade que temos do Senhor. Ele nos leva a duvidar da nossa identidade através de influências de pessoas ao nosso redor, influências até mesmo de familiares, influência das circunstâncias da vida, das situações da vida. E muitos acabam acreditando que não são o que Deus planejou para que eles fossem. E colocam em cada um de nós muitas vezes rótulos. E eu quero dizer para você que não dê ouvido ao diabo, não dê ouvido às pessoas, mas dê ouvido
você é minha filha. Amados, muitas vezes vem com palavras sobre nós, com rótulos sobre nós, dizendo: você é um erro, você é um acidente aí, você é inútil, você é fracassado, você é rejeitado por Deus, Deus não te ama, Deus não te quer, Deus não se importa com você, você é um perdedor. Mas essa é a forma que o inimigo usa para trazer para mim e para você uma falsa identidade. Deturpar quem nós somos realmente. E roubar de nós a nossa identidade verdadeira, que é a identidade que Deus determinou para mim e para você. Mas o único que pode dizer quem eu sou, quem você é o nosso Criador. É aquele que nos formou, que coloca sobre mim e sobre você o seu nome. Quem pode dizer quem eu sou, quem pode dizer quem você é? Deus. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, Ele te planejou antes mesmo dos teus pais te planejarem. Você e eu já fomos planejados no céu. E nós vemos aqui, muito forte, essa questão da identidade na história de Jacó. E nós podemos dizer que Jacó, ele assumiu 3 identidades. Primeiro, ele assumiu a identidade de Esaú, que era a imagem que ele queria transmitir para as pessoas. Essa identidade ele foi influenciado por sua mãe em assumir. E ele também assumiu a identidade de Jacó, né? Que é aquela que os pais dele haviam definido para ele como seu filho, e a de Israel, aquela que Deus determinou para ele. Então nós vemos aqui na história de Jacó um grande aprendizado para mim e para você. Se nós observarmos claramente a palavra de Deus, nós vemos que muitos personagens da Bíblia, eles sempre mantiveram a sua identidade. Porém, outros perderam a sua identidade ao longo do caminho. E outros ainda tiveram a sua identidade trocada pelo próprio Deus. Será que de fato eu sei mesmo quem eu sou? Será que de fato eu realmente estou assumindo a identidade que Deus tem para mim? Nós vemos muito claro a mudança de identidade da parte do Senhor através do nome das pessoas. Nós, por exemplo, vemos quando Abraão se chamava Abrão, né? Ali, Abrão quer dizer pai grande ou pai elevado. Mas Deus trocou o nome dele, liberando sobre ele uma promessa, mudando a identidade dele para Abraão, pai de muitas nações. Você vê que quando Deus muda o nome, muda a história, Ele também muda o contexto e traz a vitória, traz a conquista, traz o crescimento. Quando Deus libera sobre mim e sobre você, quando nós entendemos qual é a identidade que Deus tem para nós, amados, há uma mudança no ciclo, há uma mudança de história, há uma mudança na nossa vida. E nós passamos então a receber aquilo que a identidade que Deus tem para nós nos proporciona. Outro exemplo é Simão, que quer dizer inconstante. Aí teve o seu nome mudado para Pedro, que quer dizer rocha, pedra, firmeza. Você viu que muda por completo o propósito de Deus? Saulo, o grande, para Paulo, o pequeno. Talvez você fale, nossa, era uma coisa boa ou uma coisa ruim. Não, Paulo era soberbo. Paulo achava que ele era muito porque ele era cidadão romano, porque ele era isso, porque ele tinha cargo, porque ele tinha dinheiro. Aí Jesus fez ele cair literalmente no cavalo. Precisou ser pequeno para assumir a identidade de Deus na vida dele. Sarai, estéril, para Sara, fértil. Então vamos lá. Primeiro, Jacó assumiu
identidade de Esaú. Certo? De que maneira? Vamos lá. Lá em Gênesis, capítulo 27, versículo 28, diz assim: E ele se aproximou e beijou seu pai, que ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: Ah, o cheiro é de meu filho, é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Yahvé o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu, Senhor, dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti, os filhos da tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, bendito seja quem te abençoar. Assim que Isaac terminou de impetrar sua bênção sobre Jacó, logo após este ter deixado a presença do seu pai, chega seu irmão Esaú da caçada. Amados, agora eu quero que você abra lá em Gênesis 25. Versículo 21. Ouça. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. E aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que estava acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas, 2 povos buscam a separação e viverão como inimigos. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Amados, se nós observarmos a palavra do Senhor, Deus já tinha liberado a bênção sobre a vida de Jacó lá no ventre da mãe dele, certo? E se nós observarmos bem como nós lemos aqui, foi a mesma bênção. A mesma bênção que o Senhor liberou lá no ventre, revelou lá para Rebeca no ventre dela. O Senhor estava ali através de Isaac, liberando a mesma promessa para Jacó. Porém, Jacó estava ali no lugar do seu irmão Esaú, porque a bênção era para ser dele. Não sei por que motivo Rebeca quis adiantar as coisas. Porque a bênção ia acontecer de um jeito ou de outro. Deus já tinha liberado o ventre da mãe. Por algum motivo, Rebeca quis adiantar as coisas. Quis que a todo custo Jacó recebesse aquela bênção de seu pai também. A bênção que o próprio Deus tinha liberado para Jacó. Por quê? Porque ela preferia Jacó, diz esse texto. Então, influenciado por sua mãe, Jacó começa então a assumir a identidade de Esaú. Começa então a almejar a bênção da primogenitura, que era de Esaú. Então ali Jacó deixa de assumir a sua identidade, Jacó, e também nem pensa em assumir a identidade que Deus tinha para ele. Ele então pensa em receber a bênção. Veja bem, Jacó ele não queria a parte do seu irmão Esaú da herança. Ele não queria seus bens, ele não queria nada físico
as consequências que gerou esse assumir de Jacó a identidade do seu irmão. Olha só as consequências que Jacó teve que assumir. Recebeu. Jacó ele foi odiado e jurado de morte pelo seu irmão. Ele teve que se separar da sua família. Depois dessa situação, ele nunca mais viu sua mãe, porque ele teve que partir para uma terra longe, distante, onde ele não conhecia ninguém, e a sua mãe morreu nesse tempo. Olha só. E ele foi então para uma cidade desconhecida para ele, embora foi para uma casa de parentes do seu tio, irmão de sua mãe, e ele foi sem a sua herança, sem nada. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós queremos assumir a identidade de outro e acabamos desejando o que é do outro. O que o outro tem, o que o outro aparenta, o que o outro faz, o que o outro representa. Muitas vezes nós queremos assumir a identidade de outro e nos esquecemos que nós temos uma identidade poderosa em Deus. E através de escolhas, ou através de influências, nós acabamos assumindo a identidade que não é a que Deus reservou para nós. E da mesma maneira que Jacó, isso gera consequências para nós. Da mesma maneira que Jacó teve ali consequências ruins por assumir uma identidade que não é a que Deus tinha para ele, para nós é da mesma forma. Isso nos gera consequências, gera para mim e para você uma vida que não é a que Deus tem preparado para nós. Como eu disse para você, o que é que Jacó desejava? O que é que ele almejava? A bênção de Isaú. Era isso que ele queria. A bênção da primogenitura. Amados, Rebeca ouviu do próprio Deus a bênção sobre seu filho. Ela já sabia qual seria o futuro dele em Deus, porque Deus tinha falado para ela. Deus já tinha entregado para ela no coração dela o que iria fazer ali com os dois filhos dela. E muitas vezes o Senhor fala comigo, com você, fala para nós quem nós somos, entrega para nós de bandeja qual é a nossa identidade. E a gente insiste em fazer as coisas do nosso jeito, sob a influência de outros, e acaba não ouvindo o que Deus falou de fato, que é o que deveria prevalecer nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Rebeca, ela não esperou o momento certo, o momento de Deus para a vida do seu filho. Para tudo tem um tempo, para tudo tem um propósito. E muitas vezes a gente quer apressar as coisas, e essas coisas, ao invés de chegar rápido, elas acabam se tardando mais ainda. Ouça o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Nós temos que vigiar e não permitir que ninguém nos influencie. A mãe de Jacó influenciou ele grandemente. E as escolhas que Jacó teve, todas elas foram influenciadas pela mãe. E nós precisamos entender a importância de quem de fato Deus é na nossa vida e assumir essa identidade que Ele tem reservado para nós. Eu pergunto para você, que identidade você assumiu? Responda para você mesmo. E eu te pergunto mais uma vez, qual é a identidade que Deus preparou para você? Você sabe? Deus já te revelado para Isacó lá no meio da mãe dele. Você sabe qual é a identidade que Deus tem reservado para a sua vida? Você sabe? Amados, a nossa identidade é definida de 4 formas. Abra bem o seu ouvido. Primeiro, pela maneira como Deus nos criou. Segundo, pela maneira que os nossos pais nos definem. Terceiro, pela maneira que os outros nos enxergam. E quarto, pelas crises, sofrimentos e perdas que a gente
você vai assumir? Você vai assumir a identidade que seus pais determinou para você? Mesmo que seus pais sejam excelentes pais e conduzam você no caminho determinado, no caminho bom, no caminho reto, no caminho de princípios. Será que de fato é essa identidade que Deus tem para a sua vida? Ou será que a gente muitas vezes vai assumir a identidade de como as pessoas nos enxergam? Como que é que as pessoas te enxergam na onde você trabalha? Como os seus familiares te enxergam? É essa identidade que você vai assumir, que você quer assumir? Ou você vai assumir, ou eu vou assumir uma identidade através dos momentos que passamos? Uma crise, uma luta, uma prova, uma doença, uma perda. Será que esse momento difícil vai determinar quem eu sou? Será que eu vou assumir essa identidade e achar que eu vou sofrer pelo resto da vida, que eu vou perder pelo resto da vida, que eu vou ser fracassado, que eu não vou ter êxito? Será que eu preciso assumir essa identidade? Ou eu vou escolher o que de fato Deus tem para mim, que é assumir a identidade que Ele determinou para a minha vida, que Ele determinou para a sua vida? Amados, lembra, põe na cabeça, abre a minha cabecinha agora, abre a sua mente agora. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é uma soma de coisas erradas, escolhas erradas. Você não é isso. Você não é o que fizeram com você. Eu não sei o que fizeram com você. Talvez você sofra muito por conta disso, mas você não é o que fizeram com você. Você é aquele que você decide ser. E eu te pergunto nessa noite, quem é que você decide ser? Quem é que você decide ser? A escolha é sua. Você escolhe a identidade que você quer assumir. Ninguém te obriga a assumir identidade nenhuma. Você tem livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Que identidade nós vamos assumir? Então, Jacó, ele ali quis assumir a identidade do seu irmão. Por 2 vezes ele fez isso. Uma vez, ele fez até com muita inteligência. Jacó fez. Ele queria tanto essa identidade do irmão dele, essa bênção que era reservada para o irmão dele, que era o irmão primogênito, o filho primogênito. Ele queria tanto que uma vez o seu irmão chegou tão cansado da caça, porque o irmão dele era guerreiro, era caçador. Jacó não, Jacó era de dentro das tendas, era diferente do irmão. E a palavra do Senhor diz que Rebeca amava mais a Jacó e Isaac amava mais Esaú. Então Esaú chega ali cansado da caça, cansado dos afazeres, e Jacó estava preparando ali um guisado de lentilha, bem gostoso, bem saboroso. E Esaú estava muito de fome. Aí ele disse para o seu irmão: ó, Jacó, me dá aí um pouco para me comer, porque eu estou com muita fome. Jacó falou: não, eu só te dou um pouco se você me vender o seu direito da primogenitura. E Esaú olha para ele e falou assim: o que me adianta a bênção da primogenitura, o direito da primogenitura agora? Está vendido, me dá aqui um prato de lentilha, e comeu tudo. Você e eu estamos vendendo a nossa bênção por um prato de lentilha que parece saboroso, mas depois que desce no ventre faz mal? Ou será que eu e você queremos tanto assumir uma identidade do outro que a gente faz como Jacó, que é comprar a todo custo a bênção do outro?
Olha que sério isso. Esaú não deu valor na bênção tão grandiosa que era a bênção da primogenitura e vendeu. E o outro, desesperado porque queria aquela bênção, comprou de uma maneira inteligente, mas não boa, né? Olha só o perigo. E depois de tudo isso, ele ainda finge ser o seu irmão, porque o seu pai já era velho, estava praticamente cego, não enxergava mais, e o seu pai falou: olha, eu vou abençoar Esaú, você Esaú, chamou seu filho Esaú, vou abençoar você, porque eu já estou avançada de idade, eu não sei quando eu vou partir, então eu quero abençoar você antes de eu partir. Então você vai para o campo, traz uma caça, faz um prato bem saboroso para mim, que eu vou comer e vou liberar a bênção para você. E a Rebeca ouviu tudinho a história. Quando Esaú saiu para o campo, Rebeca fez o quê? Chamou Jacó, falou: olha, eu vou preparar um prato aqui rapidinho, você vai entregar para o teu pai, para ele comer e ele vai liberar a bênção para você. Ele falou: mãe, mas Esaú tem muito pelo. A palavra do Senhor diz que Esaú era peludo. E Rebeca não, Jacó não, ele era liso, não tinha pelo. Meu pai vai saber que não sou eu, que não é Esaú. E a sua mãe toda, com a sua astúcia, foi lá, cobriu ele com pele de animais, para ele ficar ali com a aparência. E Jacó se aproximou do seu pai e disse: pai, eis aqui o prato. E o pai comeu e falou: mas é você mesmo, Esaú? Ele falou: sim, sou eu. Mas a voz é de Jacó? Não, pai, sou eu. E Isaac, desconfiando, falou: chega aqui perto de mim. Pegou nele, o braço é igual, os pelos é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Ele falou: antes de eu te abençoar, vem cá, meu filho, me dá um beijo. Aquela passagem que nós lemos. O cheiro é de Esaú, é o cheiro do campo, é o cheiro dos animais, é o cheiro que Esaú tinha. Então eu vou liberar sobre você a bênção. E ali então ele rouba a bênção do seu irmão. Amados, não é fácil, né? Ali então, depois de tudo isso, Jacó ele tem que fugir às pressas, porque o seu irmão jurou matá-lo. Só que o seu irmão esqueceu que ele vendeu a primogenitura lá atrás no prato de mas ele viu o erro que ele tinha feito. Ele viu a escolha errada que ele tinha feito. Por isso que eu digo para você: não troque a sua identidade em Deus, a sua bênção que Deus tem para você, por um prato de lentilha. E nós vamos ver então, quando Jacó assume realmente a identidade de Jacó. E qual que era essa identidade de Jacó? Era um homem enganador, um homem aproveitador, um homem oportunista e que foi grandemente influenciado por sua mãe. Ele, como eu disse agora para vocês, ele tentou assumir a identidade do seu irmão por 2 vezes. E depois disso, ele teve que fugir para a cidade de Padã Arã, onde morava o seu tio Labão. Labão era irmão da Rebeca, da mãe dele. E antes dele partir, abra lá, olha só. Antes dele partir lá, abra lá em Gênesis, capítulo 28. Antes dele partir ali da terra, ele lá numa terra desconhecida, o pai dele, Isaac, tornou-o abençoado. Gênesis 28, capítulo 1 diz assim: então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. Ele deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que Ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos, que Ele te conceda bem como a tua
onde ele foi na cidade, lá longe que ele foi. Por isso nós devemos abençoar filhos. Por isso que nós também devemos receber a bênção dos pais, a bênção de líderes, a bênção dos avós, porque a bênção liberada de Deus, liberada desses patriarcas, liberada dos líderes, tem grande peso na nossa vida. E elas vão se manifestar uma hora ou outra quando nós assumirmos a identidade real que nós temos em Deus. Você está preparado para receber, para ser manifesta a bênção do Senhor na sua vida? Então Jacó parte assumindo ali essa identidade ruim que ele teve. Mas no meio do caminho, Jacó teve uma visão. E foi uma visão gloriosa. Essa visão está lá em Gênesis, capítulo 28, do 10 ao 16. Uma escada, ele viu uma escada que estava apoiada na terra, e a parte de cima da escada passava por entre as nuvens, se estendia até bem alto, e anjos desciam e subiam dessa escada. E a palavra do Senhor nos conta que nessa visão o Senhor estava de pé diante de Jacó. Novamente o Senhor ali o abençoou. Será que ele aprendeu agora que a bênção já era dele? Porque ele continuou assumindo a identidade que não era dele. E olha só a bênção que Deus liberou para ele. Gênesis 28, 13, 15. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, eu dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo que te prometi. Ele saiu com aquela identidade de Jacó, mas no meio do caminho ele começou a entender que identidade que ele tinha que assumir. Ele teve uma visão e o próprio Deus falou com ele. E eu quero dizer aqui para você nessa noite que não sou eu que estou falando contigo, que é Deus falando contigo. E ele está liberando, assim como liberou essa bênção poderosa para Jacó, ele está liberando para mim e para a sua vida também. E olha só que maravilhoso, ele diz assim, olha, que ele não ia deixar ele sozinho em nenhum momento da sua vida. Deus não vai te deixar sozinho. Em nenhum momento da sua vida você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai viver aquilo que Deus planejou para você viver nessa terra. Aleluia! Vamos lá. Aleluia, aleluia. Então, Jacó, depois dessa visão, parte ali rumo à terra do seu tio Labão. E chegando lá, na casa do seu tio Labão, nós vemos as consequências da primeira escolha de identidade de Jacó se manifestar na vida dele também, antes da bênção ser manifesta. Veja bem, toda escolha gera uma consequência, certo? Se eu faço escolhas boas, isso vai me gerar bênção. Se eu faço uma escolha ruim, isso vai gerar coisas ruins para a minha vida. Não é assim? Para toda sementeira que eu lanço, eu vou ter uma colheita. Veja bem, mesmo depois, se eu me arrependo daquilo, se eu me arrependo de ter feito algo que não é do agrado do Senhor, a colheita vem. Ela pode vir mais branda, mas
diante de Davi e fala assim: olha, e tem toda uma história ali que ele conta para Davi. E o profeta diz: você pecou, você errou. E ele se arrependeu imediatamente e pediu perdão para Deus. Mas a consequência veio. O filho que ele teve com aquela mulher não sobreviveu. Mas ele não voltou a pecar mais, nesse sentido. Então, sempre vem a consequência daquilo que a gente escolhe. E a consequência de Jacó ali na terra de seu tio, na casa de Labão, seu tio, resultou para ele 14 anos de escravidão. Ele foi enganado por seu tio, ele foi invejado por seus primos, ele teve o seu salário mudado por 20 vezes, ele foi enganado no momento do seu casamento, quando ele era apaixonado por Raquel. Então ele ficou 7 anos trabalhando por ela. Só que quando ele se casou, o seu sogro enganou ele e colocou a filha mais velha primeiro. E quando ele percebeu, ele falou: não, mas não foi por ela. Ela é mais velha. Agora, se você quer a outra, mais 7 anos. E por mais 7 anos ele teve que trabalhar pela outra esposa. Então, as consequências daquilo que ele tinha praticado lá atrás, ele estava ali tendo que viver essas consequências. Amados, quando nós resolvemos assumir a identidade que não é aquilo que Deus tem para nós, é isso que eu disse para você. A gente se torna escravo das nossas escolhas. A gente fica preso às nossas escolhas. E aquilo gera em nós situações muito difíceis, situações que a gente não precisava estar vivendo se a gente tivesse dado ouvidos à voz do Senhor, se a gente tivesse tomado posse da bênção do Senhor lá no ventre da mãe. A identidade que eu e você assumimos é aquilo que nós nos tornamos. A identidade que eu e você assumimos é aquilo que nós nos tornamos. Jacó, e normalmente a identidade que a gente assume e que a gente se torna é aquilo que a gente recebe de volta. Olha o que aconteceu com Jacó. Ele roubou a primogenitura do seu irmão, enganou o seu irmão ali. Ele estava sendo enganado o tempo todo ali onde ele estava. Então eu quero dizer para você nessa noite: primeiro, nós precisamos entender que a bênção que Deus libera para nós, ela é irrevogável e intransferível. Você está tomando posse disso? A bênção que Deus libera para mim e para você, ela é irrevogável e ela é intransferível. O que é irrevogável? É que não dá para ser anulado, que não dá para se apagar, que a gente não pode voltar atrás. Ou seja, é uma bênção que depois que ela for dada, é da pessoa. Intransferível, que não pode passar para outra pessoa. Ou seja, a bênção que é tua, o outro não vai ver. A mesma coisa acontece com as nossas vidas quando Deus nos abençoa. Quando a gente entende que precisa assumir essa identidade em Deus, nós recebemos essa bênção e Deus faz com que ela se manifeste na nossa vida. Quando Jacó chegou ali na cidade de Padã Arã, mesmo assumindo a identidade linda de Jacó, depois que ele teve aquela visão no meio do caminho, Deus liberou a bênção dele. Ele ali passou por consequências da sua escolha, mas no mesmo tempo, aquela bênção que ele recebeu no meio do caminho, a visão do Val de Jabó, ele começou a colher ali naquele lugar. Então a bênção que Deus libera para mim e para você, uma hora ela vai se manifestar na minha e na sua vida. Pode ser em que situação que for, ela vai se manifestar
que quando Jacó chegou ali, nesse ponto, ele resolveu sair daquele lugar. Ele falou, agora eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que como é que estava a casa do pai dele? Como que ele deixou a casa do pai dele? Ali, colhendo as consequências da sua primeira identidade que ele quis assumir, ali, no meio da luta, no meio da adversidade, ele começou a ser tratado por Deus, a ser orientado por Deus. Ele começou a entender de fato que a única identidade que pertencia a ele era a identidade que Deus tinha para ele, que era a identidade de Israel. Então vamos lá. Identidade de Israel. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio de Jacó. Amados, vamos lá. Jacó pegou toda sua família, seus bens e foi de volta para a casa do seu pai. E no caminho de volta, Jacó ele passou ali pelo Val de Jaboque. Então ali ele atravessou todos os seus bens, ele atravessou as suas mulheres, ele atravessou os seus filhos e ele ficou para trás, sozinho. E lá atrás, sozinho, ele teve encontro com um anjo. E a palavra do Senhor diz que ele lutou com esse anjo a noite inteirinha. E o anjo chegou e falou para ele, deixa eu ir embora, já está começando o raio do dia, você não vai embora, eu não te largo enquanto você não me abençoares. E a luta foi tão intensa, tão tremenda, que para Jacó largar o anjo tocou ali na coxa de Jacó, feriu ali a coxa dele. Mas mesmo assim, Jacó não largou do anjo, eu não te largo. Enquanto você não me abençoar, eu não te deixo partir. Enquanto você não liberar a bênção sobre a minha vida, eu não vou deixar você ir embora. Até que o anjo olhou para ele e falou assim, tá bom. Tá bom então. Eu vou te dar aí a sua bênção. Pode largar. Amados, o val quer dizer um trecho raso do rio, onde a gente consegue passar a pé. Jaboque, em hebraico, quer dizer esvaziar-se. Esvaziar-se. Amado, Jacó passou a vida inteira dele lutando. Ele lutou no ventre da mãe com o seu irmão, mesmo antes de nascer. Ele lutou ali com o seu irmão para ganhar a primogenitura dele. Ele lutou lá com o seu tio Labão para ganhar a sua esposa, o seu casamento. Ele também lutou. E quando ele retorna para sua casa, ele também lutou com o anjo. E qual foi o motivo da luta dele? Qual foi o motivo da luta dele? O tempo todo ele lutou pela bênção. Até que chegou nesse momento que essa bênção que ele tanto queria foi liberada para a vida dele. Aleluia. E ali chegou esse ponto que Jacó luta com o anjo e ele ficou marcado na sua coxa. Aleluia. Santo é o Senhor. Jaboque quer dizer esvaziar-se. Quando de fato a gente entende qual é a identidade em Deus para nós, chega o momento da gente passar pelo Val de Jaboque. A gente precisa ali se esvaziar de toda a identidade que nós assumimos que não era que Deus tinha para nós. Chega a hora ali que a gente tem que mostrar para que veio. Chega um momento ali que a gente tem que tirar todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, tirar do nosso coração toda a identidade que nós assumimos, nos esvaziar mesmo para que Deus nos encha dele, a ponto da gente entender e assumir a identidade de Deus para nós. Então a gente precisa se esvaziar, se entregar para Deus.
E a gente precisa nos libertar de toda influência de pessoas, influência maligna. A gente precisa nos libertar, nos esvaziar ali, no Val de Jaboque. E quando eu entendo que chegou essa hora de renunciar tudo, renunciar ao passado e assumir então a identidade que Deus tem para a minha vida, que Deus tem para a sua vida, nós somos marcados. Jacó foi marcado na sua coxa pelo anjo. Quando eu entendo qual é a identidade que Deus tem para mim, Deus também me marca. E essa marca forma em mim, assim como formou em Jacó, um memorial, para que eu e você nunca se esqueça desse momento. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós entendemos que a nossa identidade é ser filho de Deus, quando nós aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aceitamos Ele no nosso coração, entendemos quem Ele é para nós, para a nossa vida, Ele nos marca com o seu sangue. Ele nos marca com o seu sangue. Então nós passamos a ser filhos e filhas de Deus. Nós recebemos uma marca, nós recebemos um selo, nós recebemos uma identificação de quem é que nós somos. Identidade precisa de um documento. A nossa identidade celestial, o nosso documento é a marca do sangue de Cristo em nós. É a marca do sangue de Cristo em nós. Aleluia. Então a gente recebe a bênção. Depois que somos marcados, a gente recebe a bênção que o Senhor tem preparado para nós. Mas veja bem, nós precisamos lutar, precisamos perseverar, precisamos insistir, precisamos avançar. Nós precisamos a todo custo querer essa bênção. Nós precisamos a todo custo desejar essa bênção, desejar viver essa bênção que Deus tem. Nós precisamos agarrar o anjo. Mas muitas vezes o anjo passa na nossa frente e a gente deixa ele embora. O Senhor está dizendo nessa noite: agarra o anjo que ele veio para ti hoje. Agarra o anjo e não solte até você receber a bênção que eu, o Senhor, tenho preparado para ti. E veja bem, Deus tem uma bênção para cada um individual, assim como tem bênçãos para todos nós, que são as bênçãos contidas na palavra de Deus. Deus tem uma bênção específica para a tua vida. Agarra o anjo, segura o anjo, não solta o anjo até ele liberar a bênção sobre ti. Eu digo para você: é aqui, é hoje, é no Val de Jaboque. Rei Tereme a sua, e cantará mais. Rei Tarama sua, e declarará a sua. Você é filho de Deus, você é tempo de Deus, você tem direito à bênção que Jesus liberou na cruz do Calvário. Rei Maçua, e aleluia! Aleluia! Quando Deus quer mudar a história, quando Deus quer mudar a sentença, quando Deus quer mudar o ciclo da nossa vida, ou a identidade de uma pessoa, Ele muda o seu nome. Você entendeu isso? Ele muda o nome. Não foi diferente com Jacó. Em Gênesis 32, 28 ao 29, nós vemos ali que o anjo, então, antes de liberar a bênção para Jacó, ele troca o nome de Jacó para Israel. E é exatamente nesse momento, na troca de nome, que o anjo libera a bênção sobre Jacó. Você se lembra do que eu disse no começo? Quando o nome era trocado, a bênção chegava. Era tudo o oposto daquilo que a pessoa estava vivendo.
aqui Jacó assume definitivamente a sua identidade em Deus. Ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel. E a bênção de Deus na vida dele começa a se manifestar ali. Depois dessa luta com o anjo. E conosco é da mesma maneira. Amados, quando nós entendemos de fato, canta quem Deus é, e que eu devo assumir a identidade que Ele me deu, mesmo que eu tenha que lutar com toda a minha força, eu preciso prosseguir e avançar e não desistir. Nós precisamos entender que o anjo também é reservado para nós. Que também existe um anjo reservado para mim e para você. E que o anjo também vai olhar para mim e para você, tá bom, você está me segurando tanto, me apertando tanto, que eu vou te dar a bênção. Aquele que insiste, persiste e vive. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que clama, respondido é. Eu preciso insistir. Eu preciso desejar. Eu preciso buscar. Aleluia. E assim como Jacó teve o seu nome mudado, Deus também muda o meu e o seu nome. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele escreve o nosso nome numa pedra branca. E esse novo nome, a gente vai saber lá no céu qual é. O Senhor tem um novo nome reservado para mim e para você. Eu não vou ser mais Daniel. Eu não sou mais Daniel. Eu sou a filha do Deus Altíssimo. Você não é mais quem você é, mas você é filho e filha do Deus Altíssimo. O seu novo nome está escrito lá, numa pedrinha branca. E quando eu e você chegarmos na glória, essa pedra nos será apresentada. E nós vamos saber o significado do nosso novo nome. E eu quero dizer de antemão para você, se nós chegarmos lá, o nosso novo nome já com certeza será vencedor. Então ali se encerrou um ciclo na vida de Jacó e se começou um novo ciclo. E hoje se encerra um novo ciclo, um ciclo na minha vida e um ciclo na sua vida, e começa um novo ciclo para nós. Se nós assumirmos essa identidade que Deus tem para nós. Aleluia. Amados, e nesse novo ciclo tem as bênçãos de Deus. Que bênçãos são essas? Você sabe me dizer quais são as bênçãos? Olha lá. Se eu não me engano, são 615 para começar. Bênçãos de Deus contidas em sua palavra. Essas são as bênçãos que são para todos nós, em comum. Agora, a bênção que Deus tem reservado para você, a individual que Ele tem reservado para você, vai estar à sua disposição, à minha disposição, quando eu e você assumirmos a nossa identidade. Eu quero compartilhar com você, para encerrar, algo muito interessante que eu aprendi quando o Senhor me revelou essa palavra. Ouça. Você sabia que o batismo nas águas está relacionado com identidade? Quem sabia? Eu não sabia. Eu aprendi quando Deus sabe, eu estava preparando essa palavra. Amados, o personagem icônico do batismo é João Batista, certo? E a palavra do Senhor nos diz que ele era filho de Zacarias. Quem era Zacarias? Zacarias era sumo sacerdote no templo. Então eu pergunto para você, o que é que João Batista estava fazendo lá no deserto, lá no Rio Jordão, batizando os outros? Toda pessoa, né, que era sacerdote, seu filho automaticamente era sacerdote também. O seu filho também tinha que estar lá no templo,
ofício ali do sacerdócio. Já na idade, aprendendo sobre o ofício, mas já na idade de João Batista, ele já tinha idade de estar exercendo juntamente com o pai o sacerdócio ali. E o que o João Batista estava fazendo ali? Na verdade, ali naquela época, a pastora já disse isso, já trouxe a palavra, naquela época ali, a parte da igreja, a parte religiosa e a parte política, ela estava muito corrompida. E João Batista, ele lutou ferozmente contra isso. Ele se rebelou contra isso. Tanto que a pregação dele era arrependei-vos, 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 porque chegar no reino de Deus, se ele se arrepender, era a pregação dele. Então, devido a esse costume de João Batista de ficar no deserto, de comer ali gafanhotos, né, o silvestre, de ter as suas roupas através do que o deserto oferecia para ele, as pessoas, os sábios, dizem que João Batista ele começou a ser da descendência dos essênios, a ter o mesmo costume que eles. Por isso que ele estava ali batizando ao invés de estar seguindo o sacerdócio. Amados? Então João Batista estava... Então João Batista ali, ele estava vivendo de uma forma muito diferente da vida de um sacerdote lá no templo. E João Batista, ele ali teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus. E em determinado momento, as pessoas eles iam até João Batista, porque ele pregava o Evangelho do Reino também. Ele estava preparando o caminho para o Senhor Jesus. E ele pregava o arrependimento das obras de uma vida não alinhada, que não está selada com a identidade do Reino de Deus. Então o nome de João Batista em hebraico é Yohan, que quer dizer graça de Deus, a Matbi, que quer dizer o imersor. E agora eu pergunto para você, por que a forma de batizar, que é a origem da purificação, né, dos judeus, era emergir o corpo inteiro nas águas? De onde que veio isso? E por que é água? Por que batiza na água? Tudo tem um propósito. João Batista, ele batizava nas águas, emergindo as pessoas nas águas. E isso se originou, irmãos, devido lá a Gênesis 1. Quando Deus ele está criando o planeta, Terra, ele faz a separação entre a água e a terra. E Deus fala para as águas: alinhe-se a água sobre a terra. Deus dá uma ordem sobre as águas, para que elas ficassem alinhadas. Daí surge então a ideia da imersão. Veja bem, lá em Israel, eles não batizam como a gente aqui. Aqui no Brasil, eles deitam as pessoas assim, certo? Né? Eles deitam. Lá em Israel, não. As pessoas emergem assim. Entende? Elas emergem. É daí que surge essa ideia da imersão. Quando Deus dá ordem para as águas se alinharem. Então, vai vendo. Olha só. As pessoas eram imersas em um tanque de águas correntes que é chamado de água viva. E a água tinha que cobrir o corpo inteiro. A pessoa como um todo. Por quê? Se você observar bem ali o prumo, quando o construtor, a irmã da Goberta entende bem disso. Quando o construtor vai construir uma casa, uma parede, tem ali um aparelhinho que é o prumo. Dentro desse aparelhinho tem a água. E quando é tipo de uma régua, quando é colocado ali na parede, você sabe que aquela parede está retinha se a água que está dentro ali do prumo ficar no nível certo. Aí você vai ver que está tudo alinhado, que está tudo retinho, que está tudo conforme. E é por isso que se batiza na água. Porque a água corrente leva toda a imundícia embora, mas também quando você emerge,
Você entendeu? Quando a gente emerge, significa que a gente está entrando em uma nova identidade, para um alinhamento, a identidade do reino, a identidade dos céus. E é por isso que o velho homem morre, e quando ele sobe as águas, ele agora é uma nova criatura em Cristo. Porque ele não representa mais o reino da terra. Agora ele representa o outro reino, ao qual ele pertence agora. O reino dos céus. Agora eu quero que você grave isso. Aqui. Vou ver se melhora agora. Amados, aqui no Brasil a gente usa o termo eu sou batizado, certo? Lá em Israel eles usam outro termo, que quer dizer que Bel-Shem, que significa receber um nome, receber uma nova identidade. Então eu falo para você, existe aí uma etapa para a gente assumir a identidade de Deus. Está passando pelas águas do Santo Batismo, para nós assumirmos essa identidade que Deus tem reservado para cada um de nós. E a palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse, que o Eterno vai escrever em pedras o nosso novo nome. Fique em pé no seu lugar. Quem você é? Quem eu sou? Em que identidade eu estou? Qual identidade eu de fato quero assumir? Amados, olha para mim. Eu não posso assumir a sua identidade. A sua identidade é você que tem que assumir. E eu faço isso falando com Deus. E não é de pensamento, de boca. É se entregando, é passando pelo balde de amor. É falando com Ele, é se expondo, é declarando quem eu sou hoje, que eu não quero ser mais, ou se eu estou em Deus, eu quero ser muito mais ainda. Agora é o momento entre você e Deus. É o momento que você vai dizer para Deus de fato o que você quer. De fato, que identidade eu e você queremos assumir nele. E a partir disso, eu não posso dizer que eu assumo uma identidade e não viver ela. Então eu não vou obrigar você a nada. Mas se você assumir de fato a identidade que Deus tem para a sua vida, comece de fato a assumi-la. E espere, porque de fato Deus vai liberar sobre ti uma bênção. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pastor Edson, vem aqui fazer essa oração. Aqui estão os teus filhos. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um, a mente de cada um. Então ouça eles, Senhor, nessa hora. Ouça o que eles têm, Senhor, para falar contigo nessa hora. Senhor Deus, nessa hora, Senhor Jesus, nós invocamos o teu santo nome neste lugar, Senhor. Os teus filhos aqui nessa noite, Pai, estão assumindo algo, Senhor Jesus, contigo, uma identidade de imagem e semelhança sua. Pai querido, Senhor Jesus, que cada um possa tomar uma decisão, Senhor Jesus, que seja transformadora para a vida de cada um aqui nesta noite. Uma decisão, Senhor Jesus, que leva, Senhor Jesus, os teus filhos, ó Pai, a arrepender, Senhor Jesus, dos seus pecados, dos caminhos que tem levado, ó Pai querido, que não tenha, Senhor, agradado, Senhor, a Ti, Senhor Jesus. Mas que essa nova identidade, ó Pai querido, que eles estão, Senhor Jesus, colocando diante da Tua presença nesta noite, Pai, que seja, Senhor Jesus, uma identidade, ó Pai,
que leva, Senhor, a vida dessas pessoas aqui, Senhor Jesus. Uma vida de arrependimento, ó Pai. Uma vida de decisão, ó Pai querido, de servir e de fazer, Senhor Jesus, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, Pai, vai operando o Espírito Santo sobre cada vida, em cada coração aqui nesta noite. Vai trabalhando, Senhor Jesus. Vai tirando, Senhor Jesus, toda a imperfeição, Pai querido. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que tenha, Senhor, tirado, Senhor, essas pessoas da tua vontade, do teu caminho, Pai querido. Vai liberando nesta noite, ó Pai, a tua bênção, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor Jesus. Espírito Santo, vai movendo esses corações. Arranca, Senhor, esse coração de pedra. Faça sobre eles, Senhor, um coração de carne, um coração arrependido, um coração, Senhor, que, Senhor Jesus, que seja para te servir, Pai querido. Pai querido, que nesta noite, ó Pai querido, cada um que está aqui, que tenha uma decisão verdadeira, ó Pai. Uma verdadeira transformação na sua vida, ó Pai. Que não seja, Senhor, por imposição. Que não seja, Senhor, por medo, ó Pai. Mas que seja, Senhor Jesus, por amor a Ti, Senhor Jesus. Que eles tenham desejo no coração deles, ó Pai. De ter, Senhor Jesus, mudado a sua identidade, Senhor Jesus. Aqui nesta noite, Pai. Que aqueles, Senhor Jesus, que estão agora fazendo o seu coração, a sua entrega, Senhor Jesus, dentro do seu coração, Pai. Que seja verdadeiramente, ó Pai. Verdadeiramente, Senhor, te servir, Pai. Que a tua presença do Espírito Santo, ó Pai, venha sendo liberado, Senhor Jesus, nesta noite sobre cada vida aqui, Senhor Jesus. Uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida curada, Senhor Jesus. Que aquilo, Senhor Jesus, que o inimigo muitas vezes, ó Pai, tem oprimido essas vidas, Senhor, levado para caminhos errados, onde tem criado uma identidade, ó Pai, enganosa, mentirosa, Pai, que não agrada a Ti, Senhor Jesus. E que nessa nova identidade que eles estão afirmando hoje aqui, Pai, aqueles que estão confessando os seus pecados,